Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Acho que sim, né? Todos devem estar bem em casa e bem acomodadinhos no quentinho, não é verdade? Para esta semana, a prof escolheu um versículo que diz: E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso a gente tem em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Eu achei bem apropriado para o período que nós estamos vivendo, porque talvez Deus queira nos ensinar, né, novas coisas, muitas coisas. Talvez Deus esteja querendo fazer a gente relembrar de algumas coisas que a gente não estava dando atenção, não estava prestando atenção. Não é verdade? Tivemos tantas adaptações aí em casa, no trabalho, família, na escola. Talvez essas sejam as novas coisas que a gente deveria aprender ou reaprender, certo? Começando nossa aula, então, hoje vamos falar sobre o capítulo 5, o Egito e o Grande Nilo, né? A história de uma civilização fascinante. Os historiadores, isso é praticamente unânime, né? A história do Egito é uma das histórias mais fascinantes que tem. Talvez essa admiração venha pela grandiosidade das construções que eles deixaram, dos mistérios sobre a religião deles, sobre os deuses, os segredos dos egípcios, né? A gente não sabe ao certo. Eles causam bastante admiração, bastante fascínio aí, certo? Aqui a prof escolheu uma frase do Napoleão Bonaparte. Napoleão teria feito uma expedição, uma campanha militar no Egito, e quando ele chegou próximo às pirâmides, ele teria dito: soldados, do topo destas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Okay? O que será que ele queria dizer com isso? Né? Qual era o significado dessa frase de Napoleão? Provavelmente, né, que estas pirâmides aí, 40 séculos, seriam o quê? 40 vezes 100, séculos 100 anos, né? 4.000 anos. Ou seja, que são monumentos muito antigos, testemunhos de um passado muito grandioso, muito famoso. Que nem a prof falou, uma história de uma civilização fascinante. Outra informação que o livro traz, e inclusive o livro traz essa imagem aí para vocês, quem está com o livro, olha lá na página 76, a prof está com o livro aqui aberto também. Vocês têm essa imagem de satélite do Nilo e as redondezas vistas do espaço. Essa parte verde, o que seria essa parte verde aí nessa imagem? Na imagem que vocês têm lá no livro? A parte verde, provavelmente de vegetação. E as demais áreas ao redor? O que seriam essas partes aí ao redor? Essas partes ao redor seriam a região desértica, né? O deserto ao redor desse espaço do rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa é uma frase de Heródoto, um pensador grego que é considerado o pai da história. O que ele quer dizer com esta frase? Uma das hipóteses é de que, se não existisse o rio Nilo, não existiria a civilização egípcia. Por quê? Vocês conseguem imaginar uma vida sem água? Seria impossível, né? Então, essa seria a explicação para o Heródoto para esse período, para esse tipo de civilização, que os egípcios só existiram porque existia o rio Nilo. Aqui, a prof trouxe uma imagem da máscara funerária do Tutankhamon.
Isso vocês têm lá no livro também. Os faraós, eles eram a autoridade máxima dentro do Egito, certo? Eles eram a divinização, a personificação dos deuses na terra. Os egípcios acreditavam que quando eles dessem oferendas aos faraós e conseguiam manter um bem-estar desse faraó, eles estariam tendo um bem-estar em relação aos deuses também. Nessa máscara, essa parte dourada representa ouro. Essa máscara, ela pode nos ajudar a entender a importância da figura do faraó para a sociedade egípcia? Isso também é exercício lá. Com certeza, né? Essa máscara, ela é fabricada em ouro, ela tem diversas pedras preciosas e tudo isso pode demonstrar a importância desse faraó, o poder que esse faraó tinha dentro dessa sociedade. Uma curiosidade sobre essa máscara funerária, ela está no Museu do Cairo, no Egito. E a gente consegue visualizar nela essa partezinha aqui, né? Segundo a revista, eu acho que é Galileu, a Prof. leu um tempo atrás, se eu não me engano, quando eles foram limpar essa máscara, ela teria caído e eles colaram essa parte, essa barbinha aqui com epóxi. E epóxi é uma massinha, né? E por isso que teria essa falha aqui na máscara. Se é real ou não, né? Mas algumas pesquisas demonstram isso. Lá nas atividades de vocês. Daí nós vimos lá também sobre a sociedade, né? Que existia lá a elite, que era aquelas pessoas bem privilegiadas, bem chegadas ao faraó. Depois tinham os trabalhadores, tinha soldados, comerciantes, artesãos. Um grupo de sociedade aí, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses deles eram antroposomórficos, ou seja, eles podiam ter característica humana e característica animal. Eles acreditavam num julgamento, né, após a morte. Eles faziam o processo de mumificação, porque eles acreditavam que depois da morte deles, eles iam continuar numa outra vida. E assim sucessivamente, né? Todos os fascínios aí que a gente tem em relação aos egípcios em si. Nas atividades, a prof colocou aqui, ó, atividades. Então lá, primeira atividade de vocês fala sobre a localização da antiga civilização egípcia. Então, onde o Egito ficava localizado? Olha, lá vai voltar lá no livro, lá no comecinho do capítulo, para quem não tinha feito ainda lá na primeira fase, né? Vai encontrar lá na página 76 que o Egito se localiza no nordeste do continente africano, em uma região deserta, próximo do rio Nilo. Em relação ao os períodos do ano, eles dividiam o ano em 3 períodos: o período das cheias, da semeadura e da colheita. Então, no período das cheias, eles não tinham muitas coisas aí para fazer, né? Tava enchendo. Depois que a água baixava, eles tinham que semear. Depois de semear, eles tinham a colheita. Isso vai mostrar o quê? Que o calendário deles, ou o tempo deles, o período do ano, se dava em função do movimento do rio Nilo. Eles dividiam o tempo conforme as fases das atividades agrícolas deles. Uma outra atividade vai falar sobre a sociedade, sobre a pirâmide social. Na primeira aula, a prof já tinha montado essa pirâmide. Quem não lembra pode rever a videoaula 2 lá de história, que vai apresentar isso. No topo da pirâmide nós temos o faraó e a família real. Logo abaixo nós temos os sacerdotes. Depois nós temos os escribas, aqueles que sabiam ler e escrever. Abaixo deles nós temos militares, artesãos e camponeses. E na última camada nós vamos ter os camponeses e escravos, que era a grande maioria da população.
Temos ainda as informações em relação ao Egito ser uma teocracia. Por que uma teocracia? Porque eles tinham a liderança, tinha um poder político e religioso, o faraó em si. Os camponeses, eles eram usados nas mais diversas atividades agrícolas. A relação entre os camponeses e o faraó, né? Como era a relação do camponês com o faraó? Os camponeses acreditavam que o faraó era a figura de um deus poderoso e responsável por toda a prosperidade do Egito. E aí, em reconhecimento a esse poder, eles aceitavam pagar boa parte da produção que eles ganhavam com o seu trabalho em forma de impostos ao Estado egípcio, porque eles imaginavam que o faraó era uma representação dos deuses. Aqui na imagem nós temos o tribunal de Osíris, né? Essa imagem demonstra o julgamento. Nele, o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve do que uma pluma, para provar que a conduta na vida dele era irrepressível. Ele sempre tinha usado a verdade, a justiça, as boas ações, e isso ia dar a imortalidade para ele. Daria paz para ele, daria êxito no julgamento dele. Então, quando a pessoa morria, ela ia passar nesse julgamento do tribunal de Osíris. Depois nós temos uma figura, uma chargezinha, e nessa charge aparece lá, né? E o canal já está pronto, mas tudo sou eu, carregando o Egito nas costas, né? Na cabeça aí. Então, a vida do camponês. Os camponeses, eles precisavam construir diques, represas, canais de irrigação para armazenar e distribuir a água do rio para as diferentes regiões. As atividades agrícolas no Egito, então, ocupavam os trabalhadores. Praticamente metade do ano ele ficava em função das atividades agrícolas. As atividades desta semana, então, lá no livro vocês vão reler o capítulo 5 e realizar os exercícios 1 a 4 da página 75 a 80 e as atividades de 1 a 10 da página 85 a 88. Não tem atividade para postar no AVA, só temos o trabalho bimestral para fazer, que deve ser entregue até o dia 17. Vocês vão fazer uma maquete sobre o mito do Minotauro e vão produzir um vídeo contando o mito do Minotauro, ok? Tem orientações aí em anexo e depois no chat a prof explica como vocês podem fazer. Beleza, galerinha? Até daqui a pouco!